Então, meus queridos, ouçam. Para quem me acompanha no Instagram, provavelmente já conhecem esta história. Portanto, é claro que, como viram no thumbnail, hoje eu vou fazer um pudim flan. E se vocês não quiserem saber nada disto, só quiserem saber a receita e como é que fazem o melhor pudim flan, passem aqui à frente, portanto, tem aqui em baixo na descrição do vídeo, passem à frente e saltem esta introdução, porque eu vou explicar aqui uma série de coisas, vou-vos mostrar como é que eu cheguei a esta textura que eu acho que está perfeita, como é que eu cheguei aqui, o que é que eu fiz mal e o que é que vocês não devem fazer e devem fazer para que o vosso pudim saia desta maneira. Então, antes de mais, eu sei, vocês pensam assim, oh Miguel, mas isso é um pudim flan, é uma receita simples. Sim, é verdade, é uma receita simples, a receita não tem nada que saber. Se vocês forem aos livros de cozinha, aos livros de receitas, tem nada que saber. É X de açúcar, X de leite, X de ovos e por aí fora. Aliás, tem aqui em baixo os ingredientes na descrição do vídeo e já sabem, a receita por escrito está no site. Portanto, podem ir lá e têm tudo por escrito. No entanto, o que eu descobri é que o que aparentemente seria uma receita muito simples, não é assim tão simples. Tem uma série de truques. É claro que vocês podem fazer o pudim de qualquer maneira, mas se quiserem fazer um pudim perfeito no sentido em que fique com esta textura perfeita, eu já vou falar sobre isso. Se quiserem levar este nível de detalhe ou de qualidade, se assim podemos chamar, portanto, é importante vocês terem atenção a algumas coisas. E eu aprendi isso com muitos de vocês, portanto, ou as muitas das pessoas que me acompanham no Instagram, eu já agradeço imenso a vossa ajuda, especialmente para a Carolina do Grão de Cacau, portanto eu vou deixar aqui em baixo o link, portanto ela tem uma página no Instagram só dedicada a bolos, e portanto Carolina, muito obrigado, desde já agradeço a tua ajuda e provavelmente se não fosses tu e muitas de vocês que me estão a ver, portanto eu não teria chegado a este nível de pudim flan. Portanto, ora bem, então o que aconteceu? Primeiro, pudim flan. Eu levei ao forno, portanto, como diz nas receitas, portanto, a 180 graus, e entretanto o que aconteceu? Ele não estava, quando tirei do forno, ele não estava a cozinhar. Okay? Portanto, ele estava completamente líquido. Eu achei que se calhar tinha feito a geneira no forno e tal, meti mais tempo, acabei por pôr mais tempo outra vez no forno e o resultado é este que vocês veem aqui. Portanto, ele ficou meio desfeito, não ficou com uma textura péssima, ficou com muito mau aspecto, correu muito mal. Segunda tentativa. Então, como da primeira vez que eu fiz o pudim, portanto, ele não cozeu, eu achei que o problema seria da temperatura. Então, aumentei a temperatura no forno, meti 180, até um pouco mais de 180. E, além disso, achei que a água estava fria ou que tinha demorado muito tempo a aquecer, então isso teria feito com que o pudim não tivesse cozinhado. Então resolvi meter a água a ferver na forma, portanto, onde ele vai a cozinhar em banho-maria, e o resultado foi que o pudim, portanto, ficou cheio de bolhas. O pudim acabou por cozer demais, portanto, ficou com uma textura que não era aquela que eu queria. É claro que vocês dizem assim, mas estava mal. Não estava mal. Claro que o pudim não estava mal, em termos de sabor estava bom. A textura é que não era aquela que eu queria e, claro, depois a desenformar também, como vocês viram, partiu. O facto de partir não tem propriamente a ver com a textura, porque em termos de, enfim, não acho que tenha sido por aí. Eu acho que o facto dos pudins estarem a partir tem mais a ver com a forma como eu estava a desenformar, com a minha técnica de desenformar, do que propriamente essas outras questões. O terceiro pudim, e aqui já fiz com a ajuda da Carolina, o terceiro pudim, portanto já tive aqui uma série de dicas, já tive atenção à temperatura do forno, já tive atenção a uma série de coisas, portanto, que eu vos vou explicar agora aqui à frente na narração do vídeo. No entanto, a técnica de desenformar continua a ser a mesma. Portanto, eu continuo a desenformar de forma brusca, portanto, eu vi um chefe francês a dizer que para desenformar os pudins vocês têm que fazer um movimento, portanto, lateral, ok? Assim, estão a ver? Portanto, puxam de um lado para o outro, estão a ver? Assim, e param abruptamente e ele descola. A verdade é que, sim, o pudim descola, mas parte todo. Porque esta técnica, se calhar, funciona melhor. Portanto, esse chefe francês que eu vi a falar sobre isso, a forma que ele usava não era destas formas que nós temos, portanto, com um buraco no meio, era uma forma lisinha, portanto, sem reentrâncias e sem um furo no meio. Portanto, eu acho que, provavelmente, nesse tipo de formas, este movimento é capaz de funcionar, mas nestas formas com um buraco no meio e trabalhadas, não me parece que seja o ideal. Portanto, eu acho que este terceiro pudim que eu fiz ficou muito melhor em termos de textura, portanto, eu já vos vou, mais uma vez vos digo, eu agora, no decorrer deste vídeo, eu vou explicar tudo direitinho, portanto, como é que vocês conseguem essa textura. Ficou com algumas bolhas na parte de fora, porque eu acho que ele cozinhou tempo demais, mas também já lá vou. No entanto, o problema deste pudim não foi propriamente a textura, mas sim o facto de partir ou desenformar. O quarto pudim, que é este, saiu absolutamente perfeito. Portanto, eu corrigi todos esses problemas, já percebi exatamente o que aconteceu e tudo aquilo que eu vos vou dizer agora daqui para a frente, portanto, tudo aquilo que eu vos vou explicar na narração deste vídeo é exatamente aquilo que eu aprendi e aquilo que vocês têm que fazer para terem um pudim com esta consistência maravilhosa e sem bolhas, estão a ver, absolutamente lisinho,
sozinho, que depois acaba por ser mais fácil, portanto, aliás, não pela questão das bolhas, mas depois também, se vocês tiverem algum cuidado a desenformar, portanto, muito provavelmente ele não vai partir. Ok? Portanto, é assim, desculpem lá esta introdução mais longa, mas eu quis explicar tudo isto que foi mal. Este pudim tem aqui uma história engraçada por trás disto. Se não me acompanham no Instagram, portanto, vão lá, porque eu ponho estas histórias todas e as pessoas acompanham e as pessoas têm-me ajudado muito. Portanto, há aqui uma comunidade engraçada que se gerou em torno disto e é muito giro, é muito giro. Dito isto, bora lá pessoal, bora cozinhar! E então vamos começar pelo nosso caramelo. Portanto, eu vou pôr aqui numa frigideira um pouco de açúcar. Vou juntar também um pouco de água, só para o açúcar ficar um bocadinho mais úmido, não é? Porque não está totalmente seco. E depois vamos ligar o lume e vamos deixar que o açúcar derreta. Agora, relativamente aqui a esta questão do caramelo, há muitas formas de fazer isto, ok? Isto é o que eu vou fazer é o chamado caramelo seco, mas vocês podem fazer também o caramelo úmido, portanto chamado caramelo úmido, que é aquele que geralmente nunca seca, portanto nunca fica duro, portanto fica sempre líquido. Ou então, em alternativa, eu não vos aconselho, sabem que eu não gosto dessas coisas, mas em alternativa também podem comprar caramelo já feito e pronto. Na verdade é caramelo úmido, a técnica é mais ou menos a mesma, mas vocês sabem que eu prefiro sempre fazer tudo eu. Pelo menos eu sei o que é que estou a comer. Agora, ainda relativamente à questão de depois desenformar, parece-me a mim, eu só fiz este pudim com o caramelo seco, mas parece-me a mim que se fizerem com caramelo úmido, eu não testei, mas suspeito que o caramelo úmido seja mais fácil de desenformar, ok? Alguém que perceba mais disto do que eu, diga aqui em baixo nos comentários, mas parece-me que o caramelo úmido é mais fácil de desenformar. Se quiserem, portanto, eu posso fazer só um vídeo a explicar como é que se faz o caramelo úmido. Neste vídeo eu não o fiz, mas se tiverem interesse nisso, eu posso explicar, posso fazer um outro vídeo só sobre isso. Digam aqui em baixo se têm interesse ou não. Agora, relativamente à nossa forma, eu vou usar aquela forma tradicional de pudins, portanto, isto vocês encontram a qualquer lado. No entanto, é muito, muito importante que vocês forrem toda esta forma com o caramelo, porque estas formas não são antiaderentes. Para já, eu devia ter feito um bocadinho mais de quantidade de caramelo. Estão a ver? Portanto, eu fiz pouco caramelo. E depois, como eu fiz, portanto, como este caramelo é seco, o que acontece é que, ao despejar na forma, portanto, ele começa a solidificar muito, muito rápido e não cobre todas as laterais e toda a superfície, portanto, da forma na qual o pudim depois vai estar em contacto. Estão a perceber? Portanto, esta foi uma das asneiras que eu fiz. Claro, cuidado, este processo é muito perigoso. Portanto, se não se sentirem confortáveis com isto, façam com caramelo líquido ou comprem caramelo. O caramelo pode provocar queimaduras muito, muito graves, portanto, tenham muita atenção a este processo. Portanto, o ideal é vocês fazerem isto com a forma dentro de uma taça com água a ferver, por exemplo, ou porem por cima de um bico de gás, portanto, por cima do lume, estão a ver? Portanto, para que a forma esteja quente e o caramelo não solidifique tão rápido. Dessa maneira, vocês conseguem mais facilmente, portanto, espalhar o caramelo em toda a forma. Portanto, este é um dos passos absolutamente cruciais. E como viram aqui, portanto, na primeira vez que eu fiz este pudim, isto eu não fiz da melhor forma. Agora, enquanto o caramelo está aqui a arrefecer, portanto, a solidificar, vamos então tratar dos nossos ovos. E já agora deixem-me dizer-vos um truque que eu aprendi há relativamente pouco tempo. Se vocês, por acaso, deixarem cair um bocadinho de casca, portanto, nos ovos, a melhor forma de tirar é usando a própria casca do ovo. É muito mais fácil se vocês forem pescar, não é? Como se costuma dizer, se forem pescar os bocadinhos de casca com a casca do ovo, do que propriamente com um garfo ou uma colher, ou o que é que seja, vocês vão ver que é muito complicado. Portanto, com a casca funciona muito bem e é uma forma muito ágil de vocês fazerem isto. Não me perguntem porquê, mas funciona. Depois juntamos então o açúcar e misturamos tudo muito, muito bem. Agora é assim, cuidado para não serem demasiado violentos, para que isto não crie muitas bolhas, porque isso também vai ajudar depois no final na textura. Se bem que nós vamos coar isto e tal, mas tentem fazer isto de forma mais delicada possível, portanto não batam demasiado por causa da questão de para não meter muito ar nesta mistura. Depois vamos então pegar num tacho e vamos aquecer um pouco de leite. Cuidado, o leite não deve ferver, ok? Portanto, aqueçam só o leite. Nós vamos querer aromatizar este leite, portanto, com uma casca de limão ou duas, o que vocês quiserem. Uns pauzinhos de canela e vamos deixar que o leite ganhe estes sabores. Portanto, a ideia não é ferver o leite, é só aquecer. E quando o leite estiver aromatizado, vamos então despejar na nossa mistura de ovos com açúcar. Mas cuidado, façam isto muito devagarinho, aos pouquinhos, porque nós não queremos cozinhar os ovos, ok? Portanto, vamos pôr pequenas quantidades de leite, vamos misturando, com calma, já sabem, tenham cuidado para não meter
demasiado ar nesta mistura, portanto não batam de forma muito violenta, batam com jeitinho e vão aos poucos adicionando então quantidades de leite e vão mexendo, e mais um bocadinho de leite e vão mexendo por aí fora, até terem todo o leite misturado com os ovos. E agora pegamos então na nossa forma, portanto o caramelo já solidificou e vamos então coar tudo aqui para dentro e não saltem este processo, é muito importante vocês coarem este preparado porque vai ajudar a filtrar algumas porcarias, algumas coisas que não tenham ficado bem desfeitas aqui ao longo deste processo. Tenham atenção que a forma deve estar totalmente coberta com caramelo e não como eu vos estou a mostrar aqui, estão a ver, isto foi uma das asneiras que eu fiz da primeira vez. É muito importante que o pudim, portanto este creme de pudim não esteja em contacto com as laterais, ou seja, que esteja em contacto com o caramelo. Depois tapamos a nossa forma, portanto eu usei aqui uma folha de alumínio e depois meti a tampa para me certificar que não havia água a entrar lá para dentro, mas sinceramente não é preciso. Das últimas vezes que eu fiz isto já não pus sequer a folha de alumínio, portanto na verdade não é preciso, porque a verdade é que a água nem sequer vai ferver, portanto não há o risco sequer de entrar água aqui por dentro. Isso é mais quando vocês fazem na panela de pressão e por aí fora, ok? Que não é o caso, portanto não há necessidade de pôr em folha de alumínio. Depois vamos então pegar aqui num recipiente que seja suficientemente grande para nós pormos a nossa forma lá dentro e vamos encher com o máximo de água possível até que a forma fique quase a flutuar. Okay? Não queremos a forma a flutuar porque senão o pudim não vai ficar nivelado, não é? Mas queremos que esteja quase a flutuar. Queremos encher com água até ao máximo que conseguirmos sem que a forma flutue. E atenção, a água deve ser fria, não façam a asneira que eu fiz no segundo pudim, portanto não ponham água quente, a água deve estar completamente fria. Depois é só levarmos ao forno, que deve estar a 160 graus e é muito importante que vocês tenham um termómetro dentro do forno, portanto posso-vos dizer que para mim fez toda a diferença. Portanto, o meu forno teve que estar regulado entre os 170 e os 175 para que ele estivesse efetivamente nos 160 graus. Portanto, isto é muito importante. E vão deixar por volta de 1 hora, 1h10, 1h20, enfim, a partir de 1 hora o ideal é vocês começarem a confirmar, portanto, a irem vendo se o pudim já está solidificado ou não. Eu posso dizer que o meu demorou 1h30, vão ver, portanto é claro que a baixa temperatura, portanto ele demora sempre mais tempo, mas têm que acompanhar o processo, têm que certificar que o pudim não coze demasiado. E aqui está, meus amigos, portanto, depois estas asneiradas todas, portanto, estas coisas todas que eu vos disse que fiz mal, aqui está o resultado, estão a ver, portanto, está muito feinho, portanto, este pudim não correu nada bem. Aliás, como eu já vos mostrei na introdução deste vídeo, isto para quem viu, é claro. O segundo pudim, portanto, como podem ver, também ficou um bocadinho melhor, mas partiu e a textura também não era aquilo que eu queria, portanto, a textura não ficou no ponto, não ficou com aquela textura sedosa como eu queria, ficou cheio de bolhas, como já vos expliquei também. Agora, o terceiro pudim, para desenformar, o que é que eu fiz? Portanto, isto foi uma dica também da Carolina. Meti a forma, portanto, em água a ferver, portanto, numa outra forma maior, não é? Como vocês estão a ver, portanto, com água a ferver. Para quê? Para que o caramelo derretesse, portanto o caramelo seco que lá estava por dentro ficasse completamente derretido e soltasse o pudim da forma. Portanto, a ideia foi essa. No entanto, como vocês podem ver, portanto, e eu aqui acho que teve mais a ver com a minha técnica, como já expliquei no início, não é? Teve mais a ver com a minha técnica de desenformar, portanto com este movimento brusco que eu acabei por fazer e o pudim acabou por partir. Porque em termos de textura não estava tão bem como o último, é um facto, mas estava francamente melhor. Portanto, o pudim ficou muito mais sedoso e com muito menos bolha. Portanto, estava muito mais próximo daquilo que eu queria. No entanto, acabou por partir a desenformar, como vocês estão a ver aqui. E finalmente, o quarto pudim. O quarto pudim flan. Então, o que é que eu fiz desta vez? Portanto, em vez de pôr em água quente, eu acho que também funciona, a água quente funciona, mas eu desta vez resolvi experimentar, portanto, pegar na forma. Obviamente que eu não vos disse, mas esta forma, este pudim teve a descansar 24 horas no frigorífico, portanto, eles tiveram, tanto este como o anterior, tiveram no frigorífico de um dia para o outro, e depois eu resolvi pôr esta forma, portanto, em cima de um bico de gás, portanto, e deixar aquecer, portanto, até vocês começarem a ouvir mesmo o caramelo a estalar lá dentro, a ver a borbulhar. É claro que não se preocupem, isso não vai derreter o pudim, claro, vocês não vão deixar isto aqui 10 minutos nem 5 minutos de seguida aqui a aquecer, não é? Como é óbvio, não é? Vocês só querem que o caramelo
solidifique. Portanto, o caramelo está agarrado no fundo da forma que solidifique. E foi exatamente isso que eu fiz. Recorri também aqui a um maçarico, portanto, para soltar aqui um bocadinho as laterais, para descarregar. Enfim, porque já estava com medo, não é? Como devem imaginar, depois de 3 pudins, 3 falhanços brutais, enfim, fiz tudo o que pude para soltar este pudim da forma. Portanto, usei um maçarico também, pus em cima do bico de gás e, como podem ver, portanto, ele não soltou logo, não é? Mas se vocês fizerem este movimento, portanto, de cima para baixo, portanto, à medida que vão virando o pudim, quando vocês viram o pudim, se fizerem um movimento brusco de cima para baixo, ele acaba por soltar e fica esta maravilha que vocês estão a ver aqui. Atenção, eu não vos disse isto, mas é assim, cuidado em todo este processo. São vocês estarem aqui a mexer no lume, a forma aquece muito, muito rápido. Façam isto com luvas, tenham muito cuidado, porque podem muito facilmente queimar os dedos, ok? Portanto, ou as mãos. Portanto, enfim, tenham muito, muito cuidado com estes processos. E olhem só para esta maravilha. Eu sei que isto foi um processo complicado, mas ouçam, compensou. Olhem só para a textura deste pudim, está tão bonito. E pronto, meus queridos, aqui está. Como vocês viram, portanto, este pudim está com uma textura absolutamente fantástica, que era exatamente o que eu queria. Portanto, está completamente lisinho. Houve aqui uns bocadinhos que agarraram ligeiramente à forma, mas foi só uns bocadinhos de nada. Quer dizer, eu acho que a certa altura também é inevitável que isso também não aconteça, não é? Portanto, espero que tenham aprendido com todos os meus erros. Mais uma vez eu agradeço a vossa ajuda, portanto, vocês foram determinantes, portanto, para, se vocês sabem que eu e doces, portanto, eu não tenho muita queda para fazer doces e agradeço muito a vossa ajuda e vocês deram dicas maravilhosas, nomeadamente a Carolina, mais uma vez eu repito, do grão de cacau, portanto, tem aqui o link em baixo para ver a página dela, que ela tem coisas absolutamente fabulosas. Que eu não sei se algum dia vou conseguir fazer, mas eu vou tentar. Portanto, meus amigos, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tudo na Cozinha, não se esqueçam de ver os outros vídeos no meu canal e eu vejo no próximo vídeo. Tchau pessoal, fiquem bem.